Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 21 de setembro. São Mateus, apóstolo. Mateus, o publicano, chamado também Levi. Marcos capítulo 2, versículo 14, Lucas capítulo 5, versículo 27. Passou de cobrador de impostos a discípulo do mestre que lhe dissera: vem e segue-me. Mateus capítulo 9, versículo 9. No seu evangelho redigido para a comunidade judaico-cristã, o Cristo se manifesta como o mestre e o fundador do novo Israel, que promulga a justiça nova do reino dos céus centrada no amor. É o evangelho da igreja constituída sobre a fé de Pedro, chamada a ser sacramento de reconciliação e de encontro entre Israel e todos os homens. Sua memória, a 21 de setembro, é feita pelo martirólogo jeronimiano, século VI. São Mateus apóstolo, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7 e depois dos versículos 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa
e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Reflexão. Jesus possuía uma compreensão muito clara de sua vocação. Às vezes, ele exprime essa compreensão por meio de uma declaração de missão. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Outras vezes, emprega parábolas. Ele se descreve como o pastor que deixa as 99 ovelhas no deserto para buscar a 100ª perdida. Como a mulher que varre sua casa até encontrar a moeda de prata que faltava. Como o pai que acolhe com amor o filho pródigo que retorna para casa. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 32. Todas essas palavras constituem um comentário sobre seu modo de agir. Na presença de um necessitado de qualquer tipo, Jesus sempre age para levar a salvação para aquela pessoa. Essa salvação pode consistir em restauração de saúde, em libertação do poder do mal, em cura da lepra e até em restituição da vida a um morto. Hoje Jesus salva pelo dom da inclusão. Mateus, cobrador de impostos, para os romanos era um excluído. Ao aceitar esse emprego dos invasores em detrimento de seu próprio povo, ele tinha excluído a si mesmo da comunidade de Israel. Jesus o chama para segui-lo e para fazer parte da sua comunidade, a fim de que se torne um incluído no novo Israel que ele está instaurando. Questionado acerca desse ato, Jesus explica: "De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Mateus capítulo 9, versículo 13. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje que quando Jesus chamou Mateus dizendo: "Segue-me", este imediatamente se levantou e seguiu a Cristo. Mas e nós? Será que estamos ouvindo o chamado de Cristo para segui-lo? Ou será que estamos preferindo seguir as distrações desse mundo? Seriados na televisão, novelas, redes sociais, etc. Será que isso nos trará conforto e salvação? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.